Boa noite, gente. Boa noite, boa noite, boa noite, Amanda. Boa noite, Vivica Fernandes. Boa noite, Luana. Boa noite, Mídia, Jane, Grande Sávio. E aí, meu irmão? Tudo bem? Boa noite, Henrique, Tereza. Boa noite. Olá, Jackson. Tudo bom, meu irmão? Olá. Tudo bom com vocês? Charles. Tudo bom, meu irmão? Olha. Boa noite, o pai do Benício. Boa noite para todos. Boa noite para todos. Nós estamos hoje aqui no momento, num tempo de perguntas e respostas sobre o livro de Provérbios. Eu tenho aqui muitas perguntas que fizeram para mim do livro de Provérbios e a gente vai responder, tá? Muitas mesmo. Eu não sei, eu não aprendi como, eu sei que tem alguma coisa no Instagram que faz as perguntas aparecerem aí durante a live. Eu não sei fazer, mas aí eu vou tentar responder suas perguntas feitas aí também. Tem um problema que vai subindo, né? Vai subindo e a gente pode ser que passe alguma, tá bom? Outra coisa, antes tá todo mundo entrando aí, eu quero te lembrar que amanhã é culto online. E os cultos sempre acontecem nas redes sociais da igreja, CN Fortaleza, tá? CN Fortaleza no YouTube. Eu sempre aconselho as pessoas a assistirem no YouTube, porque é a melhor qualidade, é a melhor conexão. Mas também tem no Instagram e no Facebook. Então amanhã nós estamos às 19h30. Nós temos culto, amanhã eu vou pregar. Vai ter louvor e vai ter pregação, tá bom? Então eu quero convidar você para estar lá amanhã, convidar alguém. É tão importante você convidar alguém, é tão mais fácil, né? Em vez de você levar alguém na igreja, você enviar o link para alguém na hora do culto. Pega os seus contatos, envia nos grupos que você está o link. Está começando agora o culto e eu convido você amanhã a partir das 19h30. Culto online da Comunidade das Nações, tá bom? Aqui a Bel disse que é feito aqui, mas eu aperto essa. Tá aqui, ó. Muito bem. Então é isso aí. Eu tenho aqui e tenho aqui também. Vamos lá. Gente, olha, quem ganhou, antes da gente começar, tá, as perguntas, o assunto que ganhou, que mais gente me pediu, foi Eclesiastes, ok? Continuar em Eclesiastes. Eclesiastes tem 9 capítulos, 9 ou 12, eu não estou bem lembrado agora, deixa eu está certo aqui, não, são 12 capítulos. Os primeiros 5 capítulos eu vou um capítulo de cada vez, tá bom? Eu começo amanhã Eclesiastes. Então os primeiros 5 capítulos eu vou um capítulo de cada vez. Depois eu vou ver se eu aguento em um capítulo de cada vez, porque senão vai demorar 12 dias. Se tiver gás para isso a gente vai. Mas os primeiros 5 capítulos eu prometo que eu vou fazer um capítulo de cada vez, porque Provérbios não deu. E me dava uma tristeza de tanta riqueza eu ter que passar tão rápido, tá? Mas Eclesiastes eu vou tentar ir mais passado, tá bom? Então amanhã começa Eclesiastes e aí divulga aí, me ajuda a divulgar, vai ser muito bom, tá bom? Eu gosto muito. Eclesiastes, você vai perceber que Eclesiastes tem um tipo de sabedoria diferente, porque Provérbios ele vem de um momento mais espiritual e de um Salomão mais jovem, e Eclesiastes vem de um Salomão mais amargo, mas porém mais velho.
A sabedoria de Eclesiastes é mais refinada, mas ela tem mais acidez, e é por isso que a gente tem que ter uma exegese própria para interpretar Eclesiastes, e a gente vai começar amanhã, vai ser maravilhoso. Boa noite para todo mundo, boa noite, vamos lá. Eu vou começar com algumas perguntas aqui. Olha só, a primeira já é da Raquel, diz a sugestão para a próxima semana Eclesiastes, e é isso mesmo, ok? Olha só, eu não li nenhuma pergunta, tá, gente? Então é de bate pronto, tá bom? Primeira pergunta aqui, eu acho que você pode ir fazendo aí também, daqui a pouco eu vou passar as que já estão nesse momento. Qual o versículo de Provérbios que o Senhor indica para esse momento de crise? Provérbios é baseado em sabedoria, e para mim, talvez Provérbios 4, verso 7, que para mim é o centro de Provérbios, que diz que a sabedoria é a coisa principal. Nós entramos nessa crise por falta de sabedoria. Sabedoria de quem? Sabedoria da má alimentação de pessoas na China, se nasceu ali, se não nasceu dessa maneira. Sabedoria pela falta de higiene, se nasceu em outro lugar. Mas a gente entrou na crise por falta de sabedoria. A gente está permanecendo nela por falta de sabedoria, e a gente só pode sair dela com sabedoria. Nós não vamos ser afetados por ela se nós formos mais sábios. Então, Provérbios 4 e 7, tá bom? Isso aí é o Paulo Freire perguntou. Uma pergunta da Débora aqui. Pastor, na CN nós encontramos sempre a versão NVI da Bíblia. Você consideram essa versão melhor? Irmãos, quando você estuda versões da Bíblia, eu particularmente, para mim, a versão melhor é a corrigida e fiel. Corrigida e fiel, ok? Mas é uma versão com uma leitura um pouco mais difícil. Por isso a gente aplica a NVI, porque é uma versão com uma leitura um pouco mais fácil, mais facilitada. Ela não é uma que destoa muito aquela linguagem de hoje, que eu não gosto, porque tira demais a verdade daquilo que está sendo dito, mas ela é uma versão melhor para a igreja, a NVI, para a leitura das pessoas em geral. Mas a Bíblia que eu leio é a corrigida e fiel, ok? Atualizada, corrigida e fiel. Bíblia fiel. Se você colocar versão fiel, você vai ver. Aqui eu vejo. Vamos lá. Aqui a Cecília dizendo, Provérbios 16 e 31. Aí pergunta, por que há tantos velhos com cabelos grisalhos e são maus? Né? Provérbios 16 e 31. Vamos lá para ver o que está escrito em Provérbios 16 e 31. Olha só, gente. Está escrito assim, Provérbios 16 e 31. A coroa de honra são as cãs, ou seja, cãs são as marcas, né? E diz, a coroa de honra são as cãs quando elas estão no caminho da justiça. Ou seja, um idoso, um velho se torna sábio quando ele está no caminho da justiça. Ela está perguntando por que muitos senhores e senhoras que eram para ser mais sábios não são. Porque é claro, o apóstolo Paulo, quando ele instrui a Timóteo, ele diz para Timóteo assim, Timóteo, foge das paixões da mocidade. Quais são as paixões da mocidade? As paixões da mocidade é uma sexualidade exacerbada, são dúvidas a respeito da identidade. As paixões da mocidade é uma impaciência das coisas. As paixões da mocidade são as incertezas a respeito de quem se é. Então o que acontece? O apóstolo Paulo está dizendo, foge das paixões da mocidade. Mas existem muitos idosos que ainda estão nas paixões da mocidade. É por isso que eles são tão tolos quanto as paixões da mocidade. Tem jovens que já venceram as paixões da mocidade e se tornam mais sábios do que os velhos. Se lembra que Davi disse? Ele diz, porque eu temia ao Senhor, me fizeste mais sábio do que os velhos. Então ser mais sábio não é o quanto de cabelo branco você tem,
ser mais sábio é o quanto de temor a Deus você tem e o quanto você aprendeu a vencer as suas paixões internas, equilibrar o seu mundo interior e caminhar no caminho da justiça, tá bom? Vamos lá. Outra irmã que diz, a Cecília, como identificar um hospedeiro invejoso? Provérbios 23:6. Vamos para Provérbios 23:6, para mim até saber o que está escrito lá. 23:6. Olha o que diz: não comas o pão daquele que tem o olhar maligno, nem cobices as suas iguarias gostosas. Na verdade, eu vou responder a pergunta dela, mas na verdade o texto aqui está dizendo para que você não inveje as iguarias dos injustos, ou seja, para que você em nada deseje aquilo que o injusto tem, por melhor que pareça ser. Olha, existe um texto lá em Salmo, diz: Senhor, quando eu olhei para o ímpio e eu vi como ele prosperava, eu quase me desviei. Muitas vezes contraria muitas vezes o nosso interior, e muitas vezes uma incoerência, essa palavra que eu procurava, você olhar para um injusto prosperar. Mas o salmista mesmo resolve isso lá na Bíblia. Ele diz: quando eu olhei para o ímpio e vi que ele prosperava, eu quase me desviei. Então o salmo vai continuando, lá embaixo ele diz: então me lembrei que os pés dele estão sobre lugares escorregadios, hoje são, amanhã não mais serão. Se você quiser refletir sobre a prosperidade do ímpio, é você entender que os pés dele estão em lugares escorregadios e os seus pés estão sobre a rocha, tá bom? E é sobre isso que Provérbios 16:31 fala. Vamos lá. A mesma Cecília pergunta: como reconhecer um inimigo no nosso dia a dia? Eu posso dizer que o inimigo do seu dia a dia é todo aquilo que te tira o foco dos alvos que Deus colocou no seu interior, os alvos que você colocou para si mesmo, e todas as distrações que te tiram do alvo são os seus inimigos em potencial. Os seus inimigos do seu dia a dia, do seu cotidiano, são os inimigos da sua paz. Se você faz algo sem paz, você diminui muito a sua capacidade de produzir mais, de acrescentar mais. O inimigo do seu interior é aquilo que divide a sua mente com aquilo que você está fazendo. A Bíblia diz que tudo que você colocar a mão, faça segundo a sua força. Se existem coisas que estão dividindo a sua atenção e dividindo a sua força, para que você não tire o maior resultado daquilo que está nas suas mãos, esse é o seu inimigo do seu cotidiano. Você precisa ser rápido para identificá-lo, e você precisa ser rápido para identificá-lo, e você precisa ser rápido também para impedir que ele continue dividindo a sua atenção, a fim de que tudo que você venha fazer, você faça por inteiro, esteja por completo em tudo que você está fazendo. Se você está me vendo aqui agora, não deixe a televisão ligada, não olhe para outra coisa. Se você está aqui, esteja aqui. Quando você está conversando com alguém, esteja conversando com alguém. Não permita que a sua mente vague para outra coisa, e a pessoa falando alguma coisa e você se lembrando de outra coisa. Tudo que você faz, faça segundo as suas forças. Essa é a instrução bíblica, essa é a maneira de existir de Jesus. Já pensou se Jesus conversasse com alguém e de repente ele estivesse pensando em outra coisa? Não, é por isso que era uma fonte de sabedoria os lábios de Jesus, porque ele estava entregue às circunstâncias que ele estava vivendo, ele estava entregue ao momento. Nós precisamos estar convencidos da absoluta importância do momento, absoluta importância do instante em que nós estamos. Jesus fala disso. Ele fala disso: olha, amanhã cuidará de si mesmo. Você não pode estar em amanhã, e você não pode estar no ontem, porque você não pode mudar o que aconteceu. Mas se você se entregar àquilo que você está fazendo, que Deus te dê essa graça, que Deus me dê essa graça, de estar completamente imerso na importância do momento, e não permitir que nada nos roube da inteireza. Eu posso ir até mais profundo, não é apenas inteireza, a integridade.
Quem está completamente no que está fazendo é íntegro, é completo, é inteiro. E é isso que faz uma pessoa de sucesso espiritual, de sucesso emocional e de sucesso financeiro. Quando alguém é completamente entregue ao momento. Ok? Vamos lá para frente. Olha, outra pessoa, sugestão para aqui, a Raquel, sugestão para Eclesiastes. Muita gente pediu. Ela passando aqui para agradecer os ensinamentos da CN, amém. Vamos lá. Aqui a Fimar, porque muita gente coloca os pontinhos lá no nome e eu não entendo. Vamos lá. Só sobre Provérbios. Faz um sobre temas, pastor. Provérbios foi demais. Ah, tá bom. Nós vamos fazer sobre Eclesiastes. Eu prometo, depois de Eclesiastes nós vamos fazer dos temas que forem mais votados, enquanto a quarentena continuar, tá bom? Vamos lá. A Maria de Góis, Provérbios 8 e 17. Vamos lá. Buscar de madrugada, né? Qual o sentido da palavra madrugada? Literalmente de madrugada? Sim, literalmente de madrugada. O que está dizendo? Lá é a sabedoria. Tem gente que acha que é Deus que está dizendo ali. Não, é a sabedoria. Se você for lá ler e diz assim: eu amo os que me amam, e aqueles que de madrugada me buscam me acharão. O que é a palavra madrugada ali? É o amanhecer. Quando a gente pensa madrugada, a gente pensa em 3, 2 da manhã. Mas madrugada no texto bíblico ali é o amanhecer. Ou seja, quem acorda, seria toda vez que a gente acordar, nós precisávamos tirar pelo menos ali uns 5 minutos para sabedoria. O que é um tempo para sabedoria? É eu pensar naquilo que vai ser o meu dia, antes mesmo de orar. Eu pensar naquilo que vai ser meu dia, eu pensar como eu vou dar resposta no meu dia. E principalmente, gente, o momento da madrugada é um momento importantíssimo para a sabedoria, porque Deus vai colocar muita coisa na sua mente durante a noite. Eu, por exemplo, acordo com muita coisa dentro de mim. O sono para mim é um depósito divino de instrução e de insights. Às vezes quando eu acordo com respostas divinas para o meu dia a dia. E essa primeira parte, os que de madrugada me buscam me acharão. Então quando você acorda, sua mente está livre. É um momento para Deus derramar sobre você instrução, tá bom? Muita instrução. Vamos lá. Pastor, continua. Outra pessoa, Ticiane, Ticiane Muniz, continua a série em Eclesiastes. Por isso que eu disse para vocês, muita gente pediu. Vamos lá, explica o versículo 8:34. Daqui a pouco eu vou para as perguntas de vocês aí, tá? Só vou terminar essas perguntas aqui. Explique 8:34. Vamos lá, Provérbios 8:34. Bem-aventurado o homem, 8:34. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada. É a sabedoria dizendo. Eu disse para vocês que o livro de Provérbios, a sabedoria é personificada, ela se torna uma entidade. Ela fala, ela tem voz, ela honra, ela desonra, ela sorri, ela se entristece. Então o livro de Provérbios personifica a sabedoria. E o que esse texto está dizendo? Ele diz: bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, ou seja, que dá ouvido à sabedoria. Bem-aventurados serão os que guardarem os... Não, nós estamos 34. E velando as minhas portas a cada dia, ou seja, as portas da sabedoria. O que é as portas? As portas é o lugar mais importante de uma casa, era o lugar mais importante de uma cidade, era o lugar onde pessoas entravam e saíam. Geralmente os homens mais sábios da cidade se sentavam às portas da cidade. Se lembra de Ló? Ló era uma pessoa importante na cidade de Sodoma, ele se sentava na porta da cidade. Os anciões e os homens sábios se sentavam na porta da cidade. Por quê? Porque dali eles visualizavam quem entrava, quem saía, e eram nas portas da cidade onde os juramentos eram feitos, aonde os comércios eram feitos, não havia cartório. Então os sábios ficavam na porta da cidade e os cartórios eram diante dos olhos dos sábios. E é por isso que a sabedoria está dizendo: nas portas da cidade eu estarei, tá bom? Aonde os anciões estavam. Responde a sua pergunta.
Vamos lá. Pastor, bom dia, quero participar com vocês da entrega e doação de alimento. Tá bom, eu vou todo mundo que me pergunta, eu estou dando lá o telefone do irmão Dândalo, que é ele que está resolvendo isso, tá bom? Pastor, me fala... Tá pequeno aqui. Pastor, pode orar pelo meu tio Ricardo? Eu vou orar aqui no final. Como colocar a sabedoria de Provérbios em prática? Em prática não tem caminho fácil, tá? Não tem caminho fácil. Se a gente for achar que a gente vai colocar todos os princípios de Provérbios em prática ao mesmo tempo, é insensatez, como diz no livro de Provérbios. Como você faz? Escolhe um princípio que ainda você não tem. E o que você faz? Eu, por exemplo, anoto no espelho do meu banheiro. Eu coloco no meu telefone, me lembrando o tempo todo. Eu coloco como screensaver, sabe quando o seu telefone fecha? Eu coloco lá a área que eu quero ser aperfeiçoado. E às vezes eu trabalho isso 7 dias seguidos em uma área da minha vida que eu quero me aperfeiçoar. Se você quiser pegar o livro de Provérbios, eu vou aplicar o livro todo, isso é insensatez. Você pega um princípio de Provérbios, embebeda a sua vida, lê a respeito. Por exemplo, procrastinação. Vamos dizer, você é muito procrastinador. O que você vai fazer? Você vai inundar a sua vida lá, não procrastine, coloca no seu espelho, coloca no seu telefone, lê textos bíblicos sobre não procrastinar, lê assuntos na internet sobre não procrastinar, você enche a sua vida de informação sobre não procrastinar e começa a velar do seu dia a dia para que você não procrastine. Você coloca pontos para que você faça que está ficando para trás. Eu estou dando um exemplo. O livro de Provérbios não dá para colocar em ação todo de uma vez só. Você tem passo sobre passo, preceito sobre preceito e princípio sobre princípio. É você caminhar cada dia, buscar o aperfeiçoamento com oração e com consistência, com permanecendo, e você vai mudando e se transformando. Se você fizer isso, em alguns meses você nem vai se reconhecer, você vai celebrar muito o seu aperfeiçoamento. É assim, tá bom? Vamos lá. Pastor, como faz para conviver com uma pessoa tola, que pode ser o seu marido ou esposa? Eu não vou falar o nome dessa pessoa, pega mal, né? Olha, eu vou dizer para você, a gente não muda as pessoas, e esse é um dos maiores enganos que a gente pode ter. A gente não consegue mudar ninguém. Quem a gente consegue mudar? A nós mesmos. E à medida que nós mudamos e nos aperfeiçoamos e melhoramos, nós criamos um constrangimento. Entenda, deixa eu ser bem claro com você. Existem algumas fases para que você gere um ambiente de mudança nas pessoas ao seu redor. E a primeira fase, porque eu tenho que esclarecer isso, porque muita gente acha que eu vou mudando e o meu marido vai mudar. Não, vamos lá. Você começa a mudar, você começa a melhorar, você começa a se comportar de uma maneira cada vez melhor. Você começa a ser amoroso, mesmo quando você recebe uma patada. O que vai acontecer? Primeiro passo, vai piorar antes de melhorar, tá bom? Por quê? Porque a pessoa, ela vai se sentir intimidada pela tua bondade, pela tua melhora. Ela vai querer despertar em você os antigos comportamentos. Então piora antes de melhorar, tá bom? Piora antes de melhorar. A pessoa, você vai melhorando, você vai se equilibrando, você vai tendo temperança, e a pessoa vai te odiar por isso antes da pessoa te amar. Mas se você permanecer firme, aí vai ter o tempo da espera. Piora primeiro, depois um silêncio. A pessoa continua no mesmo comportamento dela, mas existe um hiato. Se você permanecer firme na sua transformação, se você continuar vivendo, colocando brasa sobre a cabeça daquela pessoa, constrangendo aquela pessoa, aí vai chegar o momento do arrependimento. Só que
Esse caminho é muito difícil. Por quê? Porque se no meio do caminho você se irrita e você sai do seu equilíbrio, você dá justificativa para a pessoa, para ela não mudar. Então, assim, se você quer ver uma mudança, me perdoe dizer uma realidade brutal, mas é a minha observação. Se você quer uma mudança grande na pessoa que está ao seu lado, você precisa ter uma mudança grande em você, e você precisa permanecer e não deslizar, porque se você deslizar, você vai dar uma justificativa para ela ou para ele voltar ao mesmo comportamento antigo, até que você vai constranger tanto essa pessoa, constranger com seu amor, constranger com a sua atitude espiritual, que o arrependimento virá. E quando o arrependimento vir, essa pessoa vai dizer assim: por que eu faço? Por que eu sou tão ruim? Essa pessoa é tão boa para mim, a minha esposa é tão boa para mim, o meu esposo é tão bom para mim, a minha mãe é tão boa para mim, por que eu faço isso? E quando isso acontecer, o arrependimento é a porta de entrada para o poder de Deus, para o poder do Espírito Santo. A gente deve orar, mas a gente tem que preparar o caminho, ok? O Espírito Santo, quem colhe, quem faz a colheita é o Espírito Santo. Agora eu preciso semear as boas sementes, ok? O apóstolo Paulo diz: eu plantei, Apolo regou, mas é Deus que dá o crescimento. Você tem que plantar e você tem que regar, e Deus vai dar o crescimento, tá bom? É o meu conselho para isso aí. Vamos lá. Tem muita gente pedindo oração pelo Covid, muita gente. Vamos lá, alguém perguntando aqui, eu não vou falar o nome, mas alguém perguntando aqui: solteira e de Deus, congelar óvulos é sábio? Homem do reino em extinção. Sim, é sábio congelar óvulos. Sim, se eu fosse uma mulher que tivesse, sei lá, 35 anos, não estivesse namorando, eu congelaria meus óvulos, porque a gente nunca sabe. Mais à frente você pode, você vai encontrar o grande amor da sua vida, e você pode precisar desses óvulos. Se eu fosse você, eu faria. Isso não tem nada a ver contra a Bíblia, são seus óvulos, e simplesmente vão ser reimplantados em você, tá bom? Aí ela disse: o homem de Deus está em extinção. Tudo bem, eu vou só que eu vou dizer para você, as mulheres de Deus estão em extinção também. Eu conheço homens que querem alguém para lutar do lado, para crescer do lado, e que muitas vezes as pessoas que eles querem, muitas vezes acham que eles não estão prontos, ou porque eles não ainda regrediram demais na vida financeira. Tem de tudo, amigos, mas eu quero dizer para você que, inclusive, eu vou dizer algo para vocês aqui, ok? Essa geração que eu estou vendo de juventude, os homens são bem mais equilibrados que as moças. É o que eu tenho visto, é a minha análise, tá? Essa geração agora, se você for olhar agora, essa geração de 15 anos até 25 anos, eu sou muito mais os homens do que as mulheres. A geração posterior a essa, eu vejo mais equilíbrio nas mulheres do que nos homens. E assim, eu vejo muito mais imoralidade que eu via nas gerações anteriores em homens, hoje eu vejo muito mais em mulheres. Então o que nós estamos vendo é uma inversão. Eu acredito, queridos, que Deus vai levantar os seus. A gente nunca pode dizer assim: os homens estão em extinção, as mulheres de Deus estão em extinção. Sabe quem falou isso? Foi Elias. Ele estava dentro de uma caverna, e quando a gente está numa caverna, quando a gente não abre para ver as pessoas, a gente pensa que só tem a gente. Elias disse: Senhor, só tem eu. E Deus disse: olha, tem 7.000 homens que ainda não dobraram os joelhos para Baal. Então tem muita gente boa. Pegue ao Senhor para abrir os seus olhos, se conecte a pessoas diferentes. Por que pessoas diferentes? Às vezes no círculo da sua amizade, todas as pessoas já foram já extintas do círculo da sua amizade. É melhor você conhecer outras pessoas. E eu não estou dizendo homens, estou dizendo famílias também. Olha, eu já ajudei muita gente
assim, ligando muita gente, homens, mulheres. Já fiz vários casamentos de ligando homens com mulheres, e às vezes você deve se ligar a casais também. Outra coisa, você precisa falar. Eu comecei a namorar com a Raquel porque eu falei para um casal que eu conhecia, eu falei: vocês conhecem uma pessoa boa, uma menina de Deus? Vocês conhecem? Eu era jovem, mas eu perguntei a amigos meus, eles eram pastores. Eu disse: eu sou um pastor jovem, vocês conhecem? E eles levaram a minha esposa num lugar que eu estava pregando. Foi assim que eu conheci a minha esposa. Então a gente tem que falar mais, ok? Falar principalmente, você é solteiro, fala para casais, fala para mulheres casadas. Diz: olha, se você conhecer alguém, se seu esposo conhecer alguém, eu acho que isso é um passo muito importante, tá bom? Deus abençoe. Não está em extinção não, Deus tem a sua pessoa, viu? O solteiro, diga amém aí, diga glória a Deus. Vamos lá. Como prosperar sem fugir dos padrões divinos, já que em muitas igrejas distorcem o seu real sentido? Eu acho, primeiro aqui, eu não vou falar o nome da pessoa, vamos lá. Assim, Deus não me chamou para isso, ok? Deus não me chamou para dizer: olha, o que essa igreja está fazendo errado, o que essa igreja está fazendo errado. Não foi meu chamado. Pode ser que alguém tenha esse chamado, não sei. Eu acho um chamado muito desafiador. João Batista morreu degolado. E eu acho assim, a pessoa, quando ela quer ensinar uma outra igreja, ela tem que ter uma vida muito libada, e ela tem que ter dado muito para o reino dos céus. Eu acho que eu ainda não estou nesse tempo. Eu acho que eu vou chegar, eu vou falar um pouquinho dessa teoria da prosperidade, tá? Eu acho que eu vou chegar ainda um tempo na minha vida em que eu tenha lá, sei lá, 30, 40 anos de ministério, aonde eu me sinta mais confortável de dar declarações a respeito desse comportamento, daquele comportamento. Mas eu acho que eu fiz tão pouco pelo reino dos céus. Me dá uma tristeza tão grande em pessoas que não fizeram nada pelo reino dos céus. Aí eles dizem assim: o apóstolo Paulo fazia isso, chamava o João Latoeiro de maligno. Sim, irmãos, mas o apóstolo Paulo, ele deu a vida dele. Ele abriu milhares de igrejas, ele era escravizado, ele era preso, ele era ferido, ele tinha as marcas de Cristo Jesus. Tem gente que não tem marca de Cristo Jesus nenhuma e quer falar que só aquela igreja está fazendo errado. Eu digo: Senhor, eu não tenho marca ainda, eu não sofri o suficiente, eu ainda não levantei os meus netos ainda e fiquei... Eu ainda não levantei os meus netos e pude olhar para minha esposa e dizer: eu fui fiel a você, eu fui fiel ao ministério. Eu acho que a gente primeiro tem que estar nessa posição para poder ter autoridade para falar. Dito isso, eu prefiro... Você sabe qual a maior revolta contra a mentira? É dizer a verdade. Você sabe qual o maior confronto com aquilo que não é real? É dizer a realidade. Por isso, eu acho que o que eu posso fazer é buscar ser verdadeiro, bíblico, buscar viver uma vida íntegra e pregar o evangelho com a pureza, com a luz que o Espírito Santo está me dando, e deixar as pessoas compararem. Se elas preferirem outro evangelho, que seja, mas eu acho que qualquer evangelho que apenas seja baseado em facilidades, em prosperidade, em que você vai ganhar isso, nesse momento que a gente está vivendo, esse evangelho vai ser confrontado. Por quê? Porque esse é um momento de perda, não é um momento de prosperidade. Esse é um momento de Deus nos guardar, não é um momento da gente avançar. Então é mais por aí que eu acho que é meu chamamento, tá bom? Volto a dizer, mas existem pessoas, eu acho que no Brasil tem pessoas que têm anos de ministério e que têm vida no altar, uma quantidade de anos, e já sofreu pelo evangelho suficiente
para ter essa autoridade de chamar a minha atenção, para chamar a atenção das igrejas, e que Deus levante essas pessoas, tá bom? É o que eu penso sobre isso aí. Vamos lá, pastor, manda um beijo para minha mãe lá do Piauí. É mãe? Ela ela não perde suas lives e ama a sua risada. Então um beijo aí, Dona Mana, Deus abençoe, viu, Dona Mana? Vamos lá. Olha só, aqui, eu não vou falar também o nome também não, tá? Pastor, tá tudo aqui, tá, gente? Eu tô caminhando aqui. Eu vou dizer, eu não li antes, tá, gente? Porque eu queria ler agora. Pastor falou sobre os tolos. E quando a sua mãe e o seu pai é tolo, o que fazer? Eu acho, para quem me perguntou aqui, que essa leitura não deveria ser feita por você. Não existe instrução de baixo para cima, só de cima para baixo. Esse é um princípio bíblico. Alunos não tentam ensinar professores, é desonra isso. Filhos não podem tentar ensinar pais, a não ser que eles perguntem. Essa avaliação talvez venha de um coração ferido. A avaliação que chama o pai e a mãe de tolo, porque o nosso esforço como filhos tem que enxergar todo ponto de beleza e de capacidade, de bondade, todo o bem que está nos nossos pais. Nós precisamos de ter um olhar divino para enxergar. Mas meu pai é beberrão, quem sabe ele trabalhou. Olhe para a vida dele de trabalho. Mas ele não trabalha. Ele fala, olhe para a vida dele, de repente, como ele tratou alguém, como ele tratou a mãe, como ele tratou o pai dele. Mas é porque ele é terrível. Olha para a vida dele, quem sabe ele foi tratado tão duramente pelo pai. Podia ter sido alguém que tinha sido preso, podia ter sido um bandido, mas decidiu viver uma vida digna. Eu acho que o nosso esforço é nunca avaliar dessa maneira os nossos pais. E eu abro um parênteses, por pior que eles sejam, eu acho que o nosso alvo interior é conseguir enxergar as belezas, por menores que sejam. Aí o Marcelo Sampaio está falando algo interessante. Ele diz: repreensão de cima para baixo é rebeldia. E esse é um fato da Escritura, tá? É um fato da Escritura, tá? Eu vou dizer algo para vocês. A obediência, a obediência ela não é obrigatória. Você obedece aquilo que é certo. Agora a honra é obrigatória, tá? Eu queria ter mais tempo para falar sobre isso, porque a obediência ela depende da verdade, da veracidade e da clareza da ordem, né? Agora a honra ela é obrigatória, ela não é negociável, tá? A obediência é negociável, mas a honra não é, tá bom? Vamos para frente. Qual a maneira correta de honrar outro aqui, ó? Qual a maneira correta de honrar o pai e mãe? Como devo fazer isso? Honrar e respeitar. Honrar e respeitar tem diferença? Não, eu acho que respeito e honras eles caminham muito juntos. Agora, obedecer e honrar é diferente. Qual a maneira de honrar? Você pode honrar de várias maneiras. Você pode honrar financeiramente, é uma honra, ok? Você lembra lá na Bíblia que o apóstolo Paulo diz claro, ele diz: olha, aqueles que instruem são dignos de honra dobrada, ou seja, de receber mais. Ele está falando de honra dinheiro. Primeiro, honrar pai e mãe, sabe? Você pode honrar com dinheiro, pode honrar com presente, você pode honrar. Segundo, você pode honrar com lembranças, lembrando datas, você pode honrar com ligações, se você não mora junto, semanais, 2, 3 vezes por semana. Perguntar, ainda que as conversas sejam rápidas, ainda que vocês não tenham intimidade, você pode honrar com, sabe,
admirando, não admirando, mas você, que eu queria dizer, você pode honrar dizendo coisas boas a respeito deles. Você pode, por exemplo, conversar com seu pai, pensar naquilo que ele faz de bem, dizer: olha, pai, você sempre foi fiel no seu trabalho, eu sempre te admirei nisso. Eu acho que honrar é essa forma. Honrar é o quê? Dar o lugar devido. Por mais que o seu pai nunca ocupou o lugar devido, agora você dá o lugar devido, porque honra não é aquilo que os seus pais dão para você, honra é aquilo que você dá para eles, honra é aquilo que você é, tá bom? E o único comando divino que tem bênção é a honra. Se você honrar o pai e mãe, você vai aumentar o seu número de vida, seu número na terra, né? Os seus anos na terra. Vamos lá. Ixi, esse aqui é forte. Deixa eu... Provérbios 19:19, ele diz aqui, vamos ler, Provérbios 19:19. Eu acho que muita gente perguntou essa mesma pergunta aqui. E eu espero que Deus me dê graça para responder. Olha só, o homem de grande indignação deve sofrer dano, porque se tu o livrares, ainda terás de tornar a fazê-lo. Ou seja, o que está dizendo aqui é que, e a pergunta aqui do Lucas Bernardo é essa: sobre qual situação eu devo deixar alguém sofrer as consequências? O texto diz assim, várias vezes em Provérbios, se você lembra, várias vezes em Provérbios está dizendo assim: permita que o louco colha o fruto, não tire o fruto daquele que não é sábio. Então ele está dizendo, sobre qual situação eu devo deixar alguém sofrer as consequências? Vamos lá. Depende. Vamos dizer assim, por exemplo, um filho, sobre qual situação que eu permito o meu filho sofrer as consequências? Eu vou dizer um exemplo, um filho meu, eu não vou dizer qual, porque lá no Rio de Janeiro, quando eu cheguei lá, ele não se esforçou na aula, né, nas classes, na escola, e eu vi que ele não se esforçou, eu vi que ele não colocou ânimo nenhum. No final do ano, o pessoal veio para que ele passasse de ano e fizesse outras matérias na frente, né, mais na frente. Eu fui e não aceitei. Eu falei, não, eu quero que ele sofra a consequência do ano que ele fez. Olha só, esse ano chegou aqui em Fortaleza, ele foi e passou uns 2-3 anos e aconteceu com ele de novo. Só que eu percebi também que ele não se esforçou no ano de novo. Só que eu enxerguei que ele ia perder 2 anos. Então, naquele momento eu não achei frutífero deixar que ele sofresse aquela consequência. Eu dei outras consequências, não me lembro o que foi na época. Tirei telefone, vai ficar sem telefone 6 meses, tirei isso, tirei aquilo. Então assim, as pessoas que estão ao seu redor devem sofrer consequências. Às vezes você não vai permitir a consequência porque é um mal maior, é um mal que vai machucar demais. Agora, ainda que seja uma consequência que você não pode permitir, alguma consequência tem que ter, ok? A pessoa vai lá e faz Agora, geralmente é bom. Por exemplo, vamos dizer, você é casado, seu irmão não vive na sua casa, mas ele sempre mete os pés pelas mãos, aí vem pedir ajuda financeira a você. Eu vou perder o meu carro, e ele isso já vem algumas vezes. Meu conselho é que você permita ele perder o carro. Por quê? Porque uma consequência maior para uma mudança maior. Então você vai ter que medir isso, tá? Você que vai ter que medir. Mas entenda, se as consequências foram pequenas, provavelmente a pessoa vai ficar inconsequente. Geralmente as pessoas que estão ao redor que tornam a pessoa inconsequente. Gente, eu vou responder algumas perguntas daqui, tá?
Vamos lá. Vamos ver aqui uma pergunta aqui. E o filho agir aconselhando a mãe, já que sobre a mulher sábia de Provérbios 31 existe algum ensinamento? E o filho agir aconselhando a mãe. Não, eu disse aqui que não é o ideal um filho aconselhar a mãe, né? O ideal é um pai, a mãe aconselhar os filhos. Eu geralmente não vejo produtividade, eu não vejo graça do céu quando um filho, sem o pedido dos seus pais, aconselha a mãe. Eu geralmente caminha-se para desonra, tá? Vamos para frente. Vamos para frente aqui. Vamos lá. Como ser sábia quando seu esposo não te acompanha, quando não aceita a igreja há 7 anos? Eu dei uma resposta aqui antes a respeito do caminho do constrangimento emocional e o caminho do constrangimento espiritual. Como é isso? Por exemplo, você vai esperar o momento certo. Qual que é o constrangimento espiritual? Você espera o momento certo. O cara está passando um momento de dificuldade no trabalho, um desafio. Você vai... Amor, eu posso orar aqui com você para que Deus intervenha nessa situação? Você vai lá e ora, sem pedir nada em troca, vamos na igreja, vamos. É um constrangimento espiritual contínuo, é um caminho de constrangimento emocional, ou seja, o seu comportamento, seu comportamento bíblico. Eu digo isso porque muitos cônjuges, a única coisa que eles conseguem ver de Deus é aquilo que está na vida dos cônjuges. E se não existe uma paixão, se não existe um comportamento adequado no cônjuge que seja cristão, às vezes o único Cristo que eles conseguem ver é o Cristo que está na vida do cônjuge. Por isso, o cônjuge é responsável de mostrar um Jesus feliz, um Jesus alegre, um Jesus que não é condenatório, um Jesus que está sempre para mudar a vida do homem, para restaurá-lo, e é por aí, tá bom? Por aí. Vamos para frente, que é muita pergunta, gente. Muita pergunta. O pessoal dizendo, fala sobre oração. Gostaria... que quisera saber do chip e da besta aqui, gente. Vamos lá. Vamos ver essa pergunta. Como ter santidade diante de Deus? Primeiro, vamos pensar. A santidade é um comportamento do homem e uma obra do Espírito. Vou dizer, a santidade é um comportamento, é uma busca do homem, mas acima de tudo é uma obra do Espírito. O que significa isso? Que nós buscamos a santidade através do aperfeiçoamento, mas a obra é feita pelo Espírito, é ela que consolida. Nosso esforço não é o suficiente para a nossa mudança, para a nossa transformação. Lá no livro de Colossenses, diz que tem um texto que diz assim: não faça isso, não toque isso, não manuseie isso, por mais que pareça ter aparência de santidade, mas não tem poder nenhum sobre a imoralidade. O que está dizendo? Eu me esforço, eu digo não, mas por mais que pareça santidade, a verdadeira santidade é uma obra de Deus em mim. Quando eu me esforço e eu me abro para essa obra do Espírito, o Espírito ativa a santidade dentro de mim e ele começa a escrever no meu coração, na tábua do meu coração, as verdades de Deus, a fim que eu me delicie na santidade, que eu me alegre na santidade. Como Deus realiza um milagre? Quais são os métodos? Aí é difícil, os métodos são os mais variados possíveis. Deus usa o ímpio, Deus usa a pior pessoa, Deus usa a mula para profetizar, Deus usa Ciro, Deus usa Artaxerxes para mandar o povo de volta, Deus usa Faraó para dar pão para Israel, Deus usa... São os caminhos. É por isso que a gente nunca pode colocar Deus num tubo de ensaio e tentar analisar Deus, ou colocar Deus no computador e apertar Enter, porque ele não pode ser compreendido, analisado. Você não pode simplesmente
condensar Deus a uma via religiosa apenas. Deus faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer. Quando eu estou esperando o milagre, eu estou olhando para todos os lados, porque o milagre, ele pode vir da maneira que Deus quer, tá bom, querida? Vamos lá para frente, Pastor, uma mulher mais velha que o homem pode dar certo? Deixa eu colocar a pergunta aqui, vamos lá, isso. Pastor, uma mulher mais velha que um homem pode dar certo? Não tá, agora está mudando de provérbio para relacionamento, né? Gente, olha, pode dar certo. Tem muitos motivos para dar errado, mas pode dar certo. Às vezes na juventude, às vezes tem um tempo, né, que não muda, que você não percebe muito a diferença, né? Agora, se você quer viver com a pessoa para sempre, vai ter um momento que vai ser muito claro, muito evidente, dependendo da diferença. Eu acho que nem homem mais velho também, né, sabe? Eu não gosto desse comportamento aqui de muitos homens em Fortaleza ou no Ceará, ou seja, no Brasil, também não vou falar isso. No Brasil, às vezes o cara quer casar com uma mulher 15 anos mais nova que ele. Eu acho isso errado. Eu acho isso julgo desigual. Então também acho desigual uma mulher mais velha. No meu ponto de vista, a diferença de idade devia variar aí 5, 7 anos, alguma coisa nesse sentido. Por quê? Porque as pessoas são da mesma geração, têm as mesmas lutas, têm os mesmos desafios e envelhecem juntos, sabe? Quando eu estiver todo marcado, eu quero olhar para o lado e a minha esposa está toda marcada. Eu quero estar apaixonado pela minha idade. Eu não quero ficar pensando numa moça nova. Eu tenho 43 anos, a minha esposa tem 40, eu sou feliz com ela. Eu acho isso é a grandeza. Por isso que eu acho que geralmente seria muito melhor que a pessoa procurasse alguém mais ou menos da idade. Mas a pergunta é, pode dar certo? Pode dar certo, mas tem muito para dar errado, tá? Pode dar certo, mas é mais fácil dar errado, tá bom? Vamos para frente. Muita gente me pede live sobre relacionamento também, viu, gente? Vamos lá, como prosperar? Pastor, como fazer Vamos lá aqui. Pastor, como faz uma mulher divorciada para manter a santidade? Eu acho como todo mundo. Não é só desafiador para uma mulher divorciada. Olha, uma mulher frustrada no casamento é tão desafiador para viver uma vida de santidade quanto uma mulher divorciada. Um homem que geralmente tem uma produção hormonal muito maior do que as mulheres, mas muito. Às vezes, quando eu estudei sobre isso, é muito discrepante. Então, assim, ele também vai ter um desafio muito grande. Eu acredito que ninguém diz que vai ser fácil, que vai valer a pena. Nós precisamos, eu acho que a gente como igreja tem que criar mais ambientes para as pessoas se conhecerem. Eu quero fazer isso, eu quero proporcionar esses ambientes para as pessoas se conhecerem na igreja, que a igreja é um lugar para isso. Eu quero conhecer a pessoa que vai viver com a minha vida, eu quero conhecer dentro da igreja, se eu fosse solteiro, né? Mas de todo jeito, o desafio é você, a Bíblia diz lá no livro de Eclesiastes, que a gente vai estudar, diz assim, olha, para você colocar a boca no chão, para você submeter debaixo da potente mão de Deus, para você orar, e para você não alimentar a sua mente continuamente com sexualidade. Você precisa, eu digo para as pessoas, né, solteiros mais velhos e em geral, cuidado com o que você alimenta. Se você vai ver os
50 tons de cinza, você não vai sair legal de lá, né? Você não vai, sabe? Se você vai se expor a sua alma a essas coisas, você vai sair, as suas carências já estão lá em cima, aí você vê coisas que empoderam suas carências, o que você vai fazer? Tem que buscar Deus, tem que buscar a vida de adoração, tem que ser estratégico para conhecer alguém, e tem que ter cuidado, tá? Principalmente as pessoas que já são separadas. Quando você conhece alguém, um namoro de quem já foi separado é um namoro rápido, né? É um namoro que conhece a pessoa, analisa a pessoa, conhece a reputação da pessoa e tem conversas rápidas, sem ficar demais junto, é conversar e partir rápido para o casamento, tá? Deus vai te dar essa pessoa em nome de Jesus, tá bom? A irmã disse aí, ó, se chegou ao limite, afasta-se. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deixa eu dizer algo para vocês aí, gente. Sob carne abrasada não há temor, tá? Se você acha que você vai abrasar a carne e depois vai ter temor, não tem temor. Abrasou a carne, acabou o temor. Que pena, tem tanta pergunta aqui, não vai dar tempo. Vamos lá para frente. Aqui, como lidar com pais que não têm sabedoria, já tratei esse assunto aqui. Vamos lá, pastor, sugestão, aqui ó, de novo, outra pessoa, sugestão para Eclesiastes, muita gente nesse sentido aí. Opa, não, isso aqui eu já respondi. Vamos lá, como você acha, vamos lá. Você acha que falta sabedoria do povo para adorar a Deus? Olha, eu acho que falta mais entrega. Eu acho que o trabalho do ministério de louvor devia ser só liderar as pessoas, não incentivá-las. Mas eu vejo que hoje em dia eles têm que incentivar pessoas a adorar. Eu acho que as pessoas elas tinham que se perder mais na presença de Deus, para se achar. Eu acho que as pessoas elas tinham que transcender mais. Muitas vezes a sabedoria divina, ela entra em você através da transcendência. Pessoas que não conseguem transcender, o que é transcender? É fechar os olhos e olhar não um mundo material, mas um mundo espiritual. O que é transcender? É a nossa capacidade de imaginar coisas divinas. O que é transcender? É pensar sobre a grandeza de Deus, a majestade de Deus. A transcendência é algo muito importante, é sair do natural para o espiritual. E se você fala, a falta de sabedoria do povo de Deus adorar, eu acredito que há. Por quê? Porque se eu entendesse que as coisas do Espírito são comunicadas espiritualmente, não apenas no racional, o racional entende, mas o Espírito é que empodera para eu agir. Para cada informação eu preciso de uma revelação, para cada compreensão eu preciso de uma consolidação espiritual. Então quem se doa mais, ouça bem, eu preciso crescer na graça e no conhecimento, na graça e de conhecimento. Cresço no conhecimento, conhecendo, e na graça para empoderar esse conhecimento. Jesus, a Bíblia diz que ele foi cheio de graça e de verdade, conhecimento e cheio de graça, de poder do Espírito Santo. Então não adianta só conhecer, eu preciso transcender, tá bom? Acabou meu tempo, gente, que pena, acabou meu tempo, tá? Deus abençoe vocês. Amanhã com Eclesiastes, não perca. Deus abençoe vocês.